Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater aquele papo sobre introdução à dinâmica de corpos rígidos. Vamos lá? Eu trouxe aqui uma reflexão pra gente. Imagina que você está assistindo uma corrida e aí o carro está numa velocidade muito alta e ele vai entrar para fazer uma rotação. Quando esse corpo faz a rotação, a gente pensa o seguinte: quais são as consequências desse movimento e aí dessa rotação para esse corpo, que no caso é o carro? E aí, para a gente conseguir entender isso um pouco melhor, a gente vai ver alguns conceitos. O primeiro conceito de todos é o momento de inércia, é um conceito novo. E o que significa esse momento de inércia? O momento de inércia ele é nada mais, nada menos que a grandeza que mede a resistência de um corpo ao esse corpo sofrer uma rotação. Ou seja, quanto maior for o momento de inércia, mais difícil vai ser girar esse corpo. E aí, para a gente calcular esse momento de inércia, a gente vai ter que pensar o seguinte: vamos passar aqui um eixo Z dentro, ou melhor, pelo centro de gravidade do corpo e calculamos então o momento de cada pedacinho de massa dm. Então, cada pedacinho de massa dm a gente vai calcular o momento em relação a este eixo Z. Ou seja, o momento que esse corpo faz quando o eixo Z é a nossa referência. Utilizando essa lógica, a gente vai chegar na fórmula. E aí a fórmula vai ser o quê? O momento de inércia, que é I igual a integral de R ao quadrado dm. Certo? E aí a gente pensa, bom, se essa daqui é o nosso momento de inércia, qual é a unidade desse momento de inércia? A unidade desse momento de inércia vai ser o quê? kg metro ao quadrado. Importante frisar que aqui, esse R, a gente pode perceber, ele é o braço de alavanca do momento. Então, lá quando a gente vê momento, a gente entende o que é um braço de alavanca, que é o quê? Que é a distância da força onde a gente está querendo medir até onde tem a linha de atuação. Então, esse daí é o braço de alavanca, é a distância de dm até o eixo Z. Nesse caso aqui, é um raiozinho. Combinado? E aí, dessa forma, a gente vai utilizar muito essa fórmula, ou então a gente vai usar uma fórmula que é igual, entretanto com uma pegada um pouquinho diferente, que é o caso da gente pegar a forma tradicional e derivar ela. E aí, derivando ela, a gente vai chegar nisso daqui. DI igual a R ao quadrado dm. Combinado? Então a gente pode usar tanto a primeira fórmula quanto a segunda. Qualquer uma das duas é válida, dependendo do modelo de exercício que a gente vai realizar. E aí é importante a gente falar também sobre quando o corpo tem uma densidade variável. Então, quando esse corpo tem uma densidade variável, o que acontece? A gente vai pensar o seguinte: se o corpo possui uma densidade variável, cada pedaço dm vai ser variável. Então, a gente vai ter que reescrever esse dm. Então, a gente vai reescrever esse dm usando ρdv, onde ρ é a densidade variável e dv é a diferencial do volume. Dessa forma, a gente vai substituir esse dm igual a ρdv na nossa equação inicial. Substituindo, a gente vai chegar no momento de inércia I igual a integral de R ao quadrado ρdv. E aí, no caso de que o ρ for constante, a gente vai poder fazer o seguinte: a gente vai poder escrever dessa forma. Ρ constante vai trazer para a gente I igual a ρ fora da integral de R ao quadrado dv. Beleza? Agora, então, a gente precisa falar sobre uma ajudinha aqui que eu trouxe para a gente. Pode acontecer em alguns casos, dependendo da figura geométrica, a gente cair numa integral tripla. E aí, a gente vai ver o quê? Formas mais simples para resolver problemas usando corpos simétricos. E aí, você vai poder sempre fazer essas associações para te facilitar, porque você não quer fazer uma integral tripla. Então, você pode tentar usar essas relações. E aí, vamos pensar o seguinte: como a gente faria para calcular o volume aqui desse corpo? A gente pensaria o quê? O volume daqui é o quê? dv, certo? Igual a gente vai pegar, nesse caso aqui do cilindro menorzinho aqui, a área da base dele, que é o quê? 2πr, onde R é esse raio aqui. Então, a gente vai ter 2πr vezes a altura, que não muda, a altura é z. Então, isso tudo é vezes z. Isso tudo o quê? dr, porque tem um diferencial aqui nessa cascazinha, um espaço dr. Então, vai ser 2πr zdr. E aí, quando a gente pegar esse dv e substituir na nossa fórmula, a gente vai ver que a integral aí, ela vai ser o momento de inércia igual a integral, e aí a gente está indo com o r variando do r0 até o r final, então, porque é ele que está variando, r ao quadrado ρ, e no lugar da dv a gente substitui 2πr z dr. Olha que fácil. A gente saiu de uma integral tripla, associando, fazendo associações com corpos simétricos, para chegar numa integral simples. Então, isso é o que a gente vai precisar fazer na maioria das vezes.
e isso vai ajudar muito a gente, para a gente não ter que calcular integrais gigantes. Beleza? Agora, então, a gente vai falar sobre o teorema dos eixos paralelos. O que significa isso? É basicamente o seguinte: e se a gente tiver um momento de inércia e ele não estiver passando ali pelo centro de gravidade G, como que eu faço para encontrar esse momento de inércia? E aí para fazer isso, a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos, aonde a fórmula do teorema dos eixos paralelos é I igual a IG mais MD ao quadrado. Como que a gente faz para entender isso daqui? Então, trouxe esse desenho para representar melhor. A gente quer achar, por exemplo, um momento de inércia aqui nesse eixo O aqui, tá vendo? E aí, como que a gente faz para achar isso? Primeiro, a gente vai ter que achar o centro de gravidade do corpo, e aí, nesse caso aqui, é o G. E aí, a gente vai ter que achar o momento de inércia no centro de gravidade do corpo, que a gente vai chamar de IG. Depois que a gente fizer isso, a gente vai somar a esse G uma parcela que é referida à distância que esses eixos têm. Então, a distância entre os eixos vai ser D, e a massa desse corpo. Então, a gente vai ter IG mais MD ao quadrado. E aí, a gente vai conseguir usar o teorema dos eixos paralelos. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente consegue achar qualquer eixo que esteja fora do centro de gravidade. A gente ainda precisa falar sobre o raio de giração. O raio de giração, ele é uma grandeza que deixa você calcular o momento de inércia com relação a um eixo, certo? E se a gente tiver um raio de giração K de um eixo, a massa de um m corpo, em momento de inércia vai ser I igual a mk ao quadrado. Então, o raio de giração lá naquele caso era o R, lembra? Naquele exemplo. E aí, no geral, o raio de giração é esse braço de alavanca aí que faz o corpo rotacionar. E a gente chama ele de K. Então, muitas vezes a gente pode pegar ele e reescrever assim. Porque ele pode perguntar, qual é o raio de giração? Como a gente faz isso? A gente vai fazer aqui o raio de giração, que é chamado de K, vai ser a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela massa do corpo, e aí vai ficar muito mais simples da gente fazer esse modelo de exercício. E aí a gente traz que o raio de giração sempre vai ter uma unidade de comprimento. Eu não posso afirmar aqui qual é a unidade, porque eu não sei qual vai ser a unidade fornecida no exercício. Em geral, geralmente a gente vê, como a gente vê em escalas menores, centímetro, mas pode aparecer metro, decímetro. Então, o que você precisa saber é que é uma unidade de comprimento. Combinado? E por último, a gente vai trazer o que a gente chama de corpos compostos. E aí você olha para essa figura e fala assim, Jesus, tem um corpo sinistro aí, horroroso, tem vários mini corpos. Cara, relaxa. Nesse modelo de exercício, a gente vai usar sempre valores tabelados e aí a gente vai usar partes do corpo, desse corpo composto, separados. Então fica tranquilo, porque é tudo muito bem tabelado, a gente vai ver e não vai ter muito mistério. Para você ficar mais tranquilo e confiar em mim, eu trouxe aqui um exemplinho. Um exemplo em que a gente quer, por exemplo, calcular o momento de inércia, sabendo que a massa desse corpo todo é de 10 kg e a massa só desse cilindro que está aqui em cima é de 6 kg. A gente tem essas medidas de 4 e de 8 e a gente tem esse eixo aqui de preto e amarelo passando aí no centro de gravidade dos dois corpos. Nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ver que o momento de inércia total, ele vai ser o momento de inércia que passa no cilindro mais o momento de inércia que passa nessa placa. Então vai ser o momento de inércia do cilindro mais o momento de inércia da placa. E aí você pensa, por que separar? Porque esse e esse eu conheço e eles são tabelados. E aí o momento de inércia do cilindro, ele é tabelado com 1/12 de ml ao quadrado. Já o momento de inércia da placa, ele é tabelado como 1/12 de m, e aí aqui entra a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a e b ao quadrado são as medidas de largura e comprimento aqui dessa placa. Dessa forma a gente vai substituir, isso vai ficar 1/12, e aí a massa aqui do nosso cilindro é 6, então o tamanho dele é 8, então é 6 vezes 8 ao quadrado, mais 1/12 da massa aqui, que nesse caso vai ser 4, porque a soma das massas tem que dar 10, e aí aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quando a gente fizer essa conta toda, a gente vai ver que esse I total, que é o momento de inércia total, ele vai ser 58,6 kg vezes metro quadrado. E aí fica bem mais simples de resolver, porque a gente já tem esse valor de momento de inércia aí tabelados. Nesse caso, o momento de inércia de um cilindro e o momento de inércia de uma placa, eles já são tabelados como esses valores aqui. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!